Irmãos, Deus nos abençoe, agora e sempre, e que o amor de nosso divino e amado Mestre Jesus esteja sempre amparando-nos em nossa caminhada, e que a sua paz penetre profundamente os nossos corações, permitindo-nos, neste encontro, estudarmos mais uma lição do livro Vinha de Luz de nosso irmão Emanuel. É a lição de número 18, cujo título é este: Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. São palavras de Jesus e elas se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Emmanuel, então, disserta, falando-nos que apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. E é uma grande verdade. Esclarecimento não nos falta. A verdade do Evangelho simples está ao alcance de nossos corações. Nós somos os discípulos desse mestre de amor nos dias presentes. Mas, em verdade, ainda encontramos grande dificuldade para equilibrarmos nossa alma. Convenientemente, como nos fala Emmanuel, como convém aos interesses de Jesus e nossos próprios na realização da obra desse mestre. Manter o equilíbrio e a harmonia, como convém aos nossos corações, para que possamos, como a bússola que indica um caminho, seguirmos as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos alcançar, através dos nossos corações, esse encontro sagrado e divino. Temos dificuldade? Com certeza. Elas existem e nós precisamos entender quais são. Em princípio, nos fala Emmanuel, recorre-se à fé. Na sede de paz espiritual. É o que nós mais desejamos e ansiamos. Paz espiritual, paz em nosso coração. Por isso Jesus nos disse, a minha paz vos dou, não como vou lá dar ao mundo, porque a paz do Senhor Jesus é a paz espiritual, é a paz que traz harmonia, equilíbrio ao nosso mundo íntimo. Buscamos e possuímos o anseio de luz. Nossas almas vivem nesse anseio, nessas aspirações, nesses desejos que muitas das vezes nós não sabemos explicar. Nascem no fundo de nossas almas, vêm à tona da nossa consciência. Buscamos a solução dos nossos problemas graves de destino, recorrendo pela fé, na busca da paz, no anseio da luz, ao coração generoso de Jesus, para que possamos receber dele os recursos. E ele está sempre disponível, e ele está sempre favorável a nos amparar. A lição nos diz que, todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Ou seja, irmãos, nós queremos fazer a obra do Cristo, mas da nossa maneira, da forma como entendemos, com o nosso personalismo ainda inferior, doentio. E a gente não vai conseguir realizar a obra do Cristo, porquanto enquanto nós estivermos realizando a nossa obra, atendendo aos nossos caprichos pessoais,
a gente não está realizando a obra do Cristo, a gente está realizando a nossa obra, mesmo que seja em nome do Cristo. Ou seja, parecemos ser do Cristo, mas não somos. Existem comportamentos, né, no aprendiz que são contrários às lições de Jesus. A primeira delas é o predomínio das opiniões que lhes são peculiares. Minha opinião basta. Eu sou o sabe-tudo. Eu sou o todo-poderoso. A minha opinião é verdadeira, é única. E eu não aceito outra. Diferentes da minha opinião, nenhuma outra tem valor. É o predomínio, né, que nós ainda desejamos exercer sobre os nossos irmãos. A subordinação de outrem aos seus pontos de vista. É isso. Eu tenho um ponto de vista e não admito outros diferentes do meu. Ou seja, intolerância. Todos têm que pensar, sentir, ver ou ver como eu. Não aceito alteração, não aceito nada que seja diferente. A submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador. Pois é, eu quero impor a minha autoridade. Todos têm que fazer o que eu quero, o que eu mando. Se eu tenho uma posição de comando, de autoridade, de coordenação, seja lá do que for, normalmente o que nós queremos é fazer que os nossos irmãos se submetam à nossa vontade. Esses comportamentos são do Cristo? Com certeza não. Mas existem outros. A consideração alheia ao seu modo de ser, ou seja, a minha maneira de ser. Eu quero ter toda a consideração alheia, mas eu não tenho consideração alheia por ninguém. Eu quero apenas a consideração do mundo, mas eu não dou a minha consideração. E não pode ser assim. A imposição de sua autoridade personalíssima. Ego, orgulho, presunção. E aí a gente parte para a imposição. Eu tenho autoridade. E a minha autoridade, ela é própria ao meu caráter, à minha maneira de pensar, de sentir, de entender as verdades. Mas não significa que eu esteja certo. Eu posso estar errado. Agora, mesmo errado, a gente quer impor sobre os nossos irmãos a nossa autoridade, conforme os nossos pontos de vista. Ou então, irmãos, buscamos os caminhos mais agradáveis. Se tiver obstáculos, se tiver sombras, se tiver conflitos, a gente não o segue. E a gente abandona o mestre, muitas das vezes, quando esses desagradáveis fatores da vida surgem diante de nossos passos. E é assim que nós precisamos entender. É assim que o Cristo nos ensinou? Procuramos ainda as comodidades fáceis do dia que passa. Sempre a acomodação, sempre o bem-estar, o conforto. Qualquer dificuldade em nossas vidas, a gente já lamenta, murmura, reclama. Não gostamos de obstáculos, mas eles são necessários à nossa evolução e ao nosso progresso. As respostas favoráveis aos seus intentos, ou seja, eu nunca quero ouvir um não. As respostas têm que ser sempre agradáveis
a minha personalidade. Eu tenho que ser sempre atendido. Os meus intentos, os meus desejos, os meus anseios têm que encontrar sempre respaldo em todos aqueles que me cercam. E a plena satisfação própria no imediatismo vulgar, ou seja, a satisfação da vida. Tudo tem que ser a nosso favor. Satisfação significa não ter aborrecimentos na vida, contrariedade. É o que nós queremos. Plena satisfação no imediatismo, mas no imediatismo vulgar, ou seja, da vida comum, da perda de tempo, das distrações, das frivolidades, dos encontros sociais banais, destituídos de significado e importância para a alma eterna. É assim que nós queremos servir a Jesus. Essas são realidades apresentadas no estudo para que nós possamos refleti-las, meditá-las. São importantíssimas, porquanto nós precisamos identificar-nos na obra do Senhor. Por isso, raros aceitam as condições do discipulado. Nós vimos ali uma série de condições que nós queremos para servir ao Mestre. Mas que condições do discipulado são essas? A gente pode ver algumas. Por exemplo, disciplina. A disciplina é tão importante que nós não fazemos ideia. Mas ninguém gosta de ser disciplinado. Ter cumprimento de horário, assiduidade, tudo isso, né? Estar sempre disposto ao trabalho, realizar a obra com carinho, dedicação, obediência. Fala isso para um orgulhoso, que ele tem que obedecer. Ele quer mandar, mas obedecer não. Tem muita gente que diz assim, não, eu não quero ninguém acima de mim, não quero ninguém me mandando. Ou seja, não tem a virtude da obediência e não consegue enxergar isso. Renúncia. Essa palavra, então, é detestável. Renunciar a quê? Aos meus interesses, como nós vimos nos slides anteriores, aos meus pontos de vista, às minhas comodidades? Será que eu vou chegar a esse ponto? Será que eu vou conseguir me sacrificar a favor da obra do Cristo para atender à convocação do Mestre? Nós precisamos apresentar a esse Mestre algumas qualidades da alma. Essas são algumas. Servir. Servir, não. A gente gosta de ser servido. Tudo tem que estar ao nosso dispor, né? As facilidades da vida, as conveniências da vida. E nós não queremos seguir a recomendação do Mestre, a lição do Mestre. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Aquele que quiser ser maior no reino de Deus, torne-se o menor e sirva aos seus irmãos. São lições dele. Mas nós não queremos saber. Vão de encontro aos nossos interesses. E por último, humilhar-se. Quem quer humilhar-se para servir ao Cristo? Quem quer humilhar-se diante de seus irmãos para poder refletir a humildade, que é uma das maiores virtudes da alma? Humilhar-se é uma virtude tão grande que raríssimos no mundo são capazes de exercê-la. Assim, irmãos, em geral, os discípulos recusam o título de seguidores do Mestre. Eles apenas aparentam seguir o Mestre,
mas não seguem o Mestre. Não são deles. Parecem, mas não são cristãos. Recusam o título de seguidores do Mestre, porque querem ser favoritos de Deus com as suas atitudes e os seus comportamentos, acreditando que estão realizando aí a obra divina. Todas as vezes em que eu realizo a minha obra, atendo aos meus interesses, ao meu personalismo, eu não estou cumprindo com a obra de Deus, eu estou cumprindo com a minha obra. Não é o trabalho do Cristo, é o meu trabalho. E nós não conseguimos enxergar assim, dentro de todos aqueles quadros que nós já estudamos anteriormente. Ali é o orgulho, é a presunção, é a vaidade, né, de nossas almas na realização da obra do Senhor, esquecidos de que Ele não nos ensinou assim. Emmanuel agora nos fala de seu coração quando ele diz assim: conhecemos, no entanto, a natureza humana da qual ainda somos partícipes. Olha a humildade de nosso irmão, né? Dizendo que participa ainda dos mesmos desequilíbrios e perturbações de natureza humana. Nós precisamos superar essa condição humana para colocarmos a nossa alma acima de todas as influências do mundo. E Emmanuel nos diz: não obstante a posição de espíritos desencarnados, ainda participa da natureza humana. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Ninguém vai conseguir fugir a isso. Podemos adiar o tempo que quisermos. Podemos permanecer em nossos enganos, em nossas distrações, em nossas viciações, em nossas paixões, o tempo que quisermos. Podemos enganar-nos até mesmo no cumprimento das obras sagradas e divinas. Mas o tempo vai burilar nossa alma e a de todos os nossos irmãos na experiência humana. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos sempre nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. São as crises, são as lutas, representam a necessidade da alma. Lutar, sofrer e aprender. Ninguém consegue escapar a esses três fatores de evolução e progresso. Ninguém. A luta evolutiva se reporta a essas necessidades. Ninguém evolui se não luta, se não sofre, se não aprende. A evolução se faz dificílima, porquanto permanecemos ou estacionados ou caímos nos abismos das sombras pela nossa permanência nos enganos do mundo. Agora, irmãos, a lição nos diz, né? Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, essa é a parte mais linda da realidade espiritual da qual participamos. São as bênçãos. Não fazemos ideia da extensão das mesmas. Todos os recursos sagrados e divinos, como herdeiros de Deus que somos, estão à nossa disposição. E nós muitas das vezes os recebemos e nem temos consciência. A nossa estrada, muitas das vezes, ela pode ser pedregosa, áspera, cheia de espinho, mas jamais nos faltam as bênçãos nas mesmas proporções. Jamais, irmãos. Tudo chega
no momento preciso. E nós muitas das vezes não enxergamos os recursos sagrados que nos foram conferidos ao coração, a fim de que pudéssemos superar as nossas lutas, as nossas dificuldades. Acreditamos, continua a mensagem, seria útil a nossa felicidade e equilíbrio permanentes, nossa felicidade e equilíbrio permanentes, ou seja, todos os dias nós temos que buscar a felicidade e o equilíbrio para as nossas almas. Como? Seguindo o Mestre, vivendo as suas lições, praticando o bem, amando o próximo, servindo. Mesmo que tenhamos que derramar lágrimas ocultas, mesmo que o nosso coração se parta algumas vezes, é importantíssimo ouvir, como nos fala Emmanuel, ouvir com atenção. Ouvir com atenção as palavras do Senhor. Que palavras são essas? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E nós que estudamos o Evangelho, podemos complementar a frase com um pouquinho mais de esclarecimento. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será concedido por acréscimo. Essa é a verdade. A gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã, com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Faz parte da lição. É assim que é. Só que nós não confiamos em Deus. Nós dizemos que amamos a Deus, mas não confiamos nele. Duvidamos da sua assistência, da sua presença, do seu amor, na sustentação de nossas lutas. Nossas lutas são necessárias. Nós as estabelecemos para nós, de acordo com o nosso comportamento passado e presente. Então cabe-nos o quê? Buscarmos em Deus os recursos. Buscar primeiro o reino de Deus irmãos, permanecermos como espíritos ligados à sua vontade, realizando a sua obra, a obra que ele colocou nas mãos de cada um de nós. Sem a preocupação com o dia de amanhã, sem a preocupação com nada, na certeza de que cada dia trará a sua cota de mal. E aí, nós temos ao nosso lado um manancial de bênçãos que não sabemos buscar, que não sabemos aproveitar. Se nós, irmãos, realmente buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, ao invés das nossas distrações, das nossas conveniências, das nossas acomodações na vida, e acreditarmos na justiça divina desse Pai, podemos ter a certeza de que alcançaremos a realização da sublimação de nossas almas. Porquanto precisamos acreditar nesse Deus, nesse Pai, somos herdeiros dele. Mas estamos submetidos à sua justiça, e dela ninguém foge. Por isso, enquanto praticarmos o mal, estaremos submetidos a ela. E teremos sempre que recomeçar a caminhada. Que Jesus, nosso divino e amado Mestre, nos abençoe e ampare sempre. Mas que Deus, nosso Pai, em sua misericórdia, possa perdoar-nos os deslizes e enganos da vida, permitindo-nos sempre a assistência, o amparo, o socorro necessário à nossa necessidade. Que Deus nos abençoe e que Jesus, em sua paz e em seu amor, permaneça alimentando nossas almas e nossos corações, agora e sempre.